Olá pessoal, meu nome é André Luiz, eu sou psicoterapeuta e essa é minha mãe, o nome dela é Dona Meire, ela é professora aposentada e tem uma dialética muito boa, ela é professora aposentada de português e eu vou fazer algumas perguntas para ela e eu quero que vocês prestem bastante atenção porque isso é muito importante para mim e eu quero compartilhar isso com vocês. Mãe, o nome dela é Dona Meire, tá? Mas eu displicentemente chamo ela de mãe. Mas eu deveria te chamar ela de ancestral. Olha bem na câmera, a câmera tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, tá? Mãe, você lembra de alguma história muito impactante que te tocou ou te chocou quando a senhora era criança? Pode ser do teu papai ou da tua mamãe? Tem tantas histórias. Então, escolhe uma. Não sei Uma. se eu vou lembrar de alguma bem certinho. Fala um pouquinho mais alto, mãe. Tá. Me lembro uma vez, eu sempre tive vontade de subir no muro, de subir em árvore. Que ano que era? Porque as minhas amigas, todas faziam isso e eu não. Eu tinha medo, eu tinha muito medo de cair. Eu deveria ter uns 6 anos, por aí. E daí a minha irmã, Fanny, ela falou assim, Meire, vem comigo. Olha pra câmera. Vem Isso. comigo, porque eu cuido de você, não vou deixar você cair. E o muro, ele começava baixinho, e ele dividia o lote onde nós morávamos, do lote onde a Terezinha, minha grande amiga, morava. Então, eu subi no muro na parte baixa. E nós fomos de cavalinho, andando em cima do muro. Quando chegou a uma certa altura, a minha irmã, ela não estava em pé, estava encavalada no muro, e eu também. Ela caiu e eu estava segurando nela e eu caí em cima dela. E ela chorou muito, ela sofreu muito. E às vezes eu penso que o problema dela de coluna foi por causa desse tombo. Ela ficou o resto da vida dela sofrendo da coluna. Usou colete de gesso, usou colete de aço, sabe? E então eu tinha muito dó da Fanny, eu achava que eu era culpada disso. E a senhora se culpa ainda hoje por causa disso? Não, agora passou. Agora passou? Ela já desencarnou, né? Já está no mundo espiritual. Eu estou aqui ainda. Mãe, e você lembra de alguma história da tua mãe? Eu sei que tem muitas. Sei. Mas eu queria que você contasse uma que te impactou. Fala um pouquinho mais alto. A minha mãe, quando era solteira, ela era católica, muito católica. E ela era filha de Maria. Eu não sei se hoje existe ainda as filhas de Maria. Ela se vestia para ir na igreja de branco, tinha uma fita azul. E como que era essa roupa? Era tipo um vestido? Era tipo vestido. uma bata? Não, um vestido. E a mamãe era linda. Ela foi Miss. Mas Miss, naquele tempo, ela era escolhida por uma equipe da cidade. A mamãe morava em Piraju, no estado de São Paulo. E uma equipe se reuniu e resolveram que a moça mais bonita de Piraju era a minha mãe, a dona Ginica. Como que era o nome da avó Ginica? Jesuína Ramos Domingues. E depois ela virou espírita. Por que ela virou espírita? O que aconteceu? Ela ia na igreja, cantava no coro da igreja. A mamãe tinha uma voz muito bonita, sabe? Ela cantava, ela era soprano. E daí ela se casou com meu pai, que era também um lindão, era farmacêutico, e eles se casaram, eram católicos. E um belo dia, meu pai viu que ele estava cego. E ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. E foi um amigo do meu pai na casa dele e falou assim, Livino, você não está cego,
O que está acontecendo? Você está com um obsessor do seu lado. O que é obsessor, mãe? Obsessor é um espírito mau, que quer ver você pior. É um espírito inimigo. Aí, então, meu pai foi a um centro espírita, lá em Bernardino de Campos. Era uma cidadezinha que mais parecia um sitião do que uma cidade. Hoje, a cidade está muito bonitinha. É uma cidade do estado de São Paulo. E o meu pai foi na casa desse senhor, que eu não me lembro o nome. Ele já era casado com a avó Papai Genica? Era casado. E foi feito um trabalho espiritual, né? Conversaram com o espírito obsessor. E o meu pai sarou. O espírito foi afastado e meu pai sarou. E desde então, meu pai procurou a casa espírita. E a minha mãe, como estudiosa que era, começou a estudar o espiritismo, a ler livros e livros, que a minha mãe era uma autodidata. Ela lia muito, ela era uma pessoa muito esclarecida, tinha um português perfeito. Era tudo que ela fazia, era muito bem feito. A comida que ela fazia, ela costurava para os filhos, para as filhas, né? Era uma perfeição, tudo que ela fazia, sabe? E isso daí que eu lembro, que ela era uma filha de Maria, e ela ia passear, terminava a missa, voltando atrás, né? Terminava a missa quando ela era mocinha ainda, porque ela se casou, ela estava com 18 anos quando se casou, se eu não me engano, 18 anos. Terminava a missa, ela e as amigas iam passear no jardim. E onde que ficava esse jardim? Lá em Piraju. E daí ela passeava lá e ela ficou conhecendo meu pai naquele vai e vem lá de passeio, né? Ficaram conhecendo e o meu pai foi falar com a mamãe e começaram a namorar. Essa é uma história que eu sei da mamãe, sei muitas histórias dela. A senhora ficaria confortável de contar mais uma história dela? De quando ela era casada com o vovô não, Livino? Assim, não, aí já é o vovô... o meu pai... Não, eu não tenho tanta história dessa aí. Eu tenho mais história de quando ela era criança. Então fala pra nós. A mamãe achou uma tartaruga... como que chama aquele bichinho? Que tem uma casca nas costas. Não é um cágado, Não. tatu. Tatu. Ela achou um tatuzinho, ele era ainda filhote. E o pai da mamãe, o meu avô Major Ramos, ele era fazendeiro, tinha uma fazenda enorme lá em Piraju. E ele então sentou na porta da sala, e na frente da porta da sala tinha um terreirão enorme, porque ele também lidava com café. Ele era cafeicultor, era um homem muito próspero, o pai da minha mãe. E eles sentaram ali, de repente apareceu aquele tatuzinho que veio correndo, perto da mamãe, assim, né, lá do fundo do terreirão, até chegar na mamãe. Aí a mamãe pegou o tatuzinho e o vovô olhou e falou assim: nossa, Genica, a minha mãe nessa época tinha, acho que uns 8, 9 anos. É um filhotinho de tatu. A mamãe: posso ficar com ele, papai? Pode ficar com ele. E daí o meu avô comprou uma mamadeira e dava leite para o tatuzinho. E o tatuzinho ficava em pezinho, com as duas mãozinhas assim, ó, e mamava na mamadeira. Minha mãe amava aquilo. Eu não sei que mais comida que ela dava para ele. Eu lembro bem da mamadeira que ela falava. Daí, um dia ele fugiu. Já fazia dias, muito tempo, acho que mais de um mês. Ele fugiu e a mamãe chorou muito. E o vovô falou: não, minha filha, deixa, ele vai procurar a família dele. Coitado, ele ficar aqui em casa, que não é a família dele. Deixa ele embora, não fica triste. E a mamãe ficou tranquila, né? Com aquilo, ela se conformou, né? Daí, sempre na tarde, eles ficavam ali os dois, sentados na porta, entendeu? Uma coisa que eu fico pensativa, que meu avô teve 13 filhos, e a mamãe que sempre ficava junto com ele. Daí, de repente, eles olharam lá no fundo, o tatuzinho veio correndo, de novo, ele voltou, sabe?
Daí ele ficou mais uns dias só, e daí ele foi embora, para sempre. Sabe, parece que ele veio falar muito obrigada. E a senhora sente saudades dessa época? Eu não vivia nessa época ainda, mamãe era criança. Mas e qual época, o que a senhora mais tem saudade hoje? O que a senhora se lembre? O que mais a senhora tem saudade hoje? Quando eu era ainda adolescente, desde criança, minha mãe sempre me ensinou a trabalhar. E ela dava um pano na minha mão para tirar o pó dos móveis. Eu era muito pequena. Mesmo que eu fizesse mal feito, porque eu era muito pequena ainda, a mamãe não importava. Ela fazia isso para me incentivar a ser uma pessoa trabalhadeira. Muito certo. E às vezes eu fazia mal feito, ela ia lá escondido de mim e limpava de novo. Eu fiquei sabendo isso porque depois ela falou. E depois eu fui crescendo e eu limpava a casa junto com a mamãe e a gente cantava muito. Que música que vocês cantavam? Música do Carlos Galhardo, músicas antigas. Você lembra algum pedaço de música? Aham. Então canta. Eu lembro uma que eu gostava muito. Qual que era? Você se esqueceu tão depressa, os beijos de amor que lhe dei, abraços e tantas promessas, você tudo esqueceu. Mais uma esperança perdida, mais uma loucura que eu fiz. Eu hei de lembrar toda a vida aquele domingo feliz. Tudo passou, tudo acabou, só as saudades em mim ficou. Eu não terei, tudo me diz, outro domingo assim feliz. Ai, que lindo, mãe! Eu vou gravar mais vezes a senhora. A minha mãe, a dona Meire, hoje está com 80 anos de idade. Eu vou postar esse vídeo provavelmente segunda-feira. Hoje é dia 22, né, mãe? 23. 23 de Maio. 23 de maio de 2026. Esse vídeo vai ficar para sempre. Para sempre. E depois eu vou gravar um vídeo com o meu pai. Então, benção, mãe. Deus te abençoe. Muito obrigado, mãe. Eu espero que muitas pessoas escutem esse vídeo e se espelhem na senhora. 80 anos de idade, tão lúcida e com uma voz tão linda. Obrigado, mãe, por ter me escolhido para ser teu filho nessa encarnação. E na próxima encarnação eu espero profundamente ser teu filho novamente. E eu prometo não dar tanto trabalho quanto que eu dei, porque eu aprendi tudo que a senhora e o pai me ensinaram. Eu aprendi. E na próxima vida eu prometo que eu vou ser mais gentil com a senhora e com o pai. Até a próxima. Dá um tchau, mãe. Tchau. Sempre você foi gentil, filho. Viu? Tchau.